Um pouco com vocês sobre doença inflamatória intestinal. Eu peguei um pouco sobre a fisiopatologia, uma coisa bem breve, porque depois, lá mais para frente, a gente vai ver que também vai cursar algumas coisas com retocolite. Então, o que é importante para desenvolver uma doença inflamatória? A gente pode ter uma resposta autoimune, que é mediada através de linfócito T. A gente pode ter também fatores genéticos associados, que entre um deles tem o NOD32, que é um dos genes principais relacionado à doença do Crohn. E nós também podemos ter fator ambiental, como paciente que reside em zona urbana, que reside em zona rural, nível de socioeconômico que vai influenciar o tipo de alimentação que esse paciente vai ter, principalmente à base de corantes, a ingesta de açúcar, o cigarro também é um fator primordial para o desenvolvimento da patologia, e também, geralmente, nunca é só um fator associado. Geralmente, eles estão os três interligados para poder desenvolver a patologia. Estão me ouvindo bem? Sim, Hélio. Então, comentando sobre a doença de Crohn propriamente dita, a gente tem como característica geral da doença, ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, só que 75% dela vai comprometer o intestino delgado. Desse intestino delgado, 90% pode causar uma ileite, de 40% a 50% pode causar um comprometimento da porção iliocecal, e também pode ocasionar 20% de coleite. Lembrando que 1/3 da doença pode causar alguma patologia perianal, ou uma fístula, uma fissura, que geralmente está associada à colite. Aqui eu coloquei uma imagem, só para vocês terem noção de como que seria uma fissura anal, tá? Tá bem edemação. Eu não sei se está aparecendo no meu cursor aí na apresentação de vocês. Não. Não? Mas aqui a gente tem, né, o rebordo anal, o esfíncter externo, você pode observar que tem bastante proeminência. E entre essas proeminências, a gente tem presença de fissuras. Isso a patologia do Crohn pode ocasionar nos pacientes. Tá. O comprometimento da doença do Crohn, geralmente ele é descontínuo e ele é bem característico. Como que é essa característica? São lesões salteadas. Ou seja, são intercaladas entre áreas sã e áreas que são doentes. Como eu disse anteriormente, pode acometer da boca ao ânus, porém é o mais comum no intestino delgado, isso é bem importante frisar. E nessa imagem radiográfica, a gente vê as áreas estenóticas, aqui apontada pelas flechinhas, e também áreas sãs. Eu coloquei bastante imagem, gente. Depois, mais para frente, eu vou retomar um pouco sobre questão do diagnóstico, exames que a gente utiliza, tá? Só coloquei para a gente frisar e dar uma olhada nessa anatomia. Aqui a gente pode ver a presença da alça e dos mesentérios, que são bem espessados. Dá para ver bem aqui em cima, essa parte um pouquinho mais esbranquiçada, que está bem espesso mesmo. É bem patognomônico da doença. Tem umas projeções piliformes também nesse cólon. E dentro dessa, se você for abrir a alça intestinal, por dentro vocês vão ver a presença de aderências. Aqui o foco, a imagem explodiu um pouquinho, ficou um pouco mais esbranquiçada, mas dá para verificar essa presença de aderências. Continuando, a gente tem, pela parte interna, você vai ver presença de úlceras, bastante úlceras lineares dentro desse cólon. E dentro dessas úlceras, se você aproximar bem, você vai ter um aspecto que é empaparelepípedo, que também é bem patognomônico da doença. Continuando, a gente pode ter, lembrando que a doença acomete todo o trato gastrointestinal,
ela pode ocasionar fístula. E essa fístula ela pode ser para bexiga, para pele, porque a doença do Crohn, o trajeto que ela cursa, a gente fala que é transmural. O que é isso? Ela não só fica superficial à mucosa, como a retocolite, que meu colega vai comentar mais para frente, mas sim ela atravessa. Então, se ela pega na pele, ela pode, geralmente, criar um caminho, né? Que fístula é um caminho. E drenar para fora da pele, ou até mesmo para a bexiga. Então, todos os órgãos que estão próximos ali a esse trato gastrointestinal, onde tem essa presença dessa lesão, pode ocasionar uma fístula, né? E a fístula, com o tempo, ela pode ocasionar perfurações e até mesmo evoluir com um abscesso, que é uma das complicações e indicação de cirurgia, que nós vamos ver mais para frente. Aqui, o processo, depois, quando começa a cicatrização, porque é como se fosse uma afta, gera um processo fistuloso, depois o paciente tem uma melhora clínica, tem essa presença de cicatrização com estenose. Então, nunca vai voltar a ser a mucosa como era antes. E sim vai ter essa presença de cicatrização, que a gente chama de estenose. Então, o intestino, ele pode ficar com uma área menor entre todo o seu curso, e isso dificulta a passagem de alimentos, né, e do bolo. Então, o que vem a ser? Quando a gente fala de anatomopatologia, o que vem a ser essa inflamação transmural? É úlcera, que acomete todas as camadas intestinais, que pode evoluir para fístula, para abscesso, ou até mesmo tardiamente para cicatrização com estenose. E quando a gente vai avaliar microscopicamente, o granuloma que a gente acha na patologia para diagnosticar Crohn é o granuloma não caseoso. Então, se você pegar uma análise de biópsia e vir granuloma não caseoso, a probabilidade de ser doença do Crohn é enorme. Lembrando que ele possui uma baixa sensibilidade, ou seja, 60% das peças vão apresentar e 20% das biópsias pode apresentar também. É bem específico da doença. Quanto aos aspectos clínicos, para diagnóstico, a gente pode lançar mão de endoscopia, radiologia e anatomopatológico, como eu discuti anteriormente. Com o intuito de quê? De excluir outras doenças e sim cursar, né, com o diagnóstico do Crohn. A clínica, esses pacientes eles podem estar em crise ou remissões. O que são essas remissões? São um período que a gente fala de cura clínica. O paciente está bem, ele começa o tratamento, né, geralmente no início, umas medicações que a gente coloca, chama ASA, que vão ser uma mesalazina, e depois pode evoluir utilizando outras medicações, por exemplo, um corticoide, um prednisolona, e se não tiver recidiva, você pode até, recidiva não, se não tiver melhora, perdão, você pode até entrar nos imunobiológicos, Rosadar-Imumab. Só que, se o paciente melhorou, então ele vai entrar nessa fase de remissão. Ele pode voltar, que a gente chama de cura clínica. Ele pode voltar a ter crises e entrar em fase de remissão. Então, geralmente, ele fica em período de crise, período de remissões. E quais são os sintomas que ele pode apresentar durante esse percurso? Sintomas inflamatórios, que nós vamos discutir adiante, sintomas fibroestenóticos e sintomas de perfuração. Então, o que vem a ser os sintomas inflamatórios? Sintomas inflamatórios, o paciente vai cursar com uma febre baixa, ele vai ter perda de peso, lembrando que as lesões, né, durante o trato gastrointestinal, principalmente no delgado, ali vai dificultar muito na reabsorção alimentar, né, principalmente algumas vitaminas. A gente tem que investigar depois também a questão de anemia, que eu vou discorrer para vocês mais para frente, e a má absorção desses alimentos e a diarreia, também que está presente. Os sintomas fibroestenóticos vão cursar com vômitos, com cólicas, e a suboclusão ou oclusão intestinal. Aqui eu coloquei umas imagens radiológicas e uma imagem de uma cirurgia, para a gente ter noção de como que acontece. Ó, se vocês observarem essa imagem do canto superior direito de vocês, tem uma flechinha,
que está mostrando uma área de oclusão intestinal. Tá vendo que vem a alça normal e que chega aqui, ela dá uma estreitada. Isso que a gente chama de oclusão. Os sintomas de perfuração, nessa imagem, se vocês observarem o dorso, na região aqui abdominal esquerda dessa paciente, tem como se fosse uma perfuração, uma fístula aqui drenando, bem na região de hipocôndrio esquerdo da paciente. E geralmente os sintomas de perfuração vão cursar com febre alta, diarreia aguda e a presença de fístula. Quando a gente vai diagnosticar o Crohn, além dos exames complementares que eu já falei anteriormente, né, os radiológicos, endoscópicos, a gente pode também lançar mão de alguns exames complementares, que vão ser de sangue, de fezes, né, para você fazer um diagnóstico diferencial com alguma patologia, ou o de imagem, os endoscópios que eu já comentei anteriormente. Quando a gente observa sobre o quesito de exames de sangue, a gente tem que pesquisar anemia, desculpa o erro de digitação, leucocitose, plaquetocitose. Aí a gente vai utilizar os marcadores de inflamação, o VHS e o PCR, perdão. E também a gente pode pesquisar se esse paciente está tendo pouca albumina. Lembrando que isso é um marcador de desnutrição no paciente. Também a gente pode fazer uns testes sorológicos. Não serve como streaming da doença, mas ajuda a você diagnosticá-lo. Por exemplo, o ASCA, se ele vir positivo e o PANCA, ele vier negativo, ele é específico 92% para a doença do Crohn. Se o ASCA vir negativo e o PANCA vir positivo, é específico já para a retocolite. Nos exames de fezes, a gente pode encontrar os leucócitos fecais, a ausência de patógenos específicos, aumento de gorduras nas fezes. E tem um exame agora, que é bem recente, que está usando muito, que é a calprotectina, que detecta principalmente essa enzima que cursa com a patologia da doença, através do exame de fezes. O exame de imagens, a gente usava bastante anteriormente o raio-x, né, com contraste. Hoje já não se usa tanto, quanto a frequência, quanto a tomografia. E também no exame endoscópio, a gente pode fazer uma endoscopia digestiva alta, uma colonoscopia e a enteroscopia com cápsula. Geralmente, essa com cápsula é utilizada mais quando você não conseguiu visualizar na colono e nem na endoscopia. Ela já é, digamos assim, é a terceira da escala. As complicações da patologia nós temos, então, as perfurações, a estenose, a doença perianal, as nutricionais, sendo mais comum a anemia. Aqui, já vou dar um spoiler, já com o conteúdo do meu amigo mais para frente, sobre retocolite ulcerativa. Eu coloquei essa tabelinha que eu achei bem interessante, que tem alguns fatores que a gente deve levar em consideração para diferenciar uma da outra. Por exemplo, o tabagismo, na retrocolite, ele tem um fator protetor, enquanto no Crohn ele é um risco. Né? A localização já é mais no reto, porque retocolite, então lembra de reto-colo. Já do Crohn, já comete todo o trato gastrointestinal, que é da boca ao ânus. A profundidade da patologia, na retrocolite, ela é mais superficial, atinge só a mucosa, enquanto que a no Crohn, ela já é transmural, ou seja, ela vai atravessar todas as camadas do epitélio, podendo chegar até a muscular. A ulceração, ela é contínua e superficial na retrocolite. Já na doença do Crohn, ela já é salteada e profunda, né? Enquanto a micro, a gente observa criptite na retrocolite ulcerativa. Já na doença do Crohn, a gente observa o granuloma não caseoso, que é aquele que eu mostrei lá na histologia para vocês anteriormente. A clínica geralmente está associada com diarreia com sangue e muco na retrocolite. Não quer dizer que no Crohn não possa ter. Pode ter, porque medicina não é 100% tudo. Mas é mais comum ter diarreia associada a dor e a baixo peso. As complicações da retrocolite são colite e megacolo. Já no Crohn, são fístulas, estenose e litíase.
O CA de cólon, isso aqui tem até uma controvérsia, porque depende muito dos fatores. Mas a retrocolite tem um risco associado maior quando comparado, o CA de cólon, quando comparado de uma patologia com a outra, a retrocolite ulcerativa tem um risco maior quando comparado à doença do Crohn. E a sorologia, a gente lembrar que o ASCA já é mais específico para o Crohn e o PANCA já é mais específico para a retrocolite. O tratamento, como que a gente vai fazer o tratamento? Lembrando que na retrocolite, ela responde à antibiótico terapia. E se ela respondeu, se mesmo assim você não tiver a remissão, você pode lançar mão de uma cirurgia e a recidiva é bem baixa, então a probabilidade de cura existe. Já no Crohn, ele não vai responder à antibiótico terapia e a indicação da cirurgia ocorre quando você tem complicações. Lembrando que essas complicações podem ser o quê? Uma fístula, uma estenose, certo? E o esquema de tratamento geralmente é esse, para os dois. Você usa os medicamentos inicialmente terminados em asa, né, 5-asa, que a gente chama, que é o mesalazina, o sulfalazina. Aí você passa para o corticoide, que é o prednisolona ou hidrocortisona. Depois você pode utilizar um imunomodulador, né, que é a azatioprina. E se não resolver, você pode usar um anti-TNF, que é o infliximab. Quanto que entra o antibiótico terapia? O antibiótico você vai entrar quando tem na reticolite. Depois do mesalazina não obteve resposta, você utiliza antibiótico terapia. Geralmente usa cipro ou metronidazol, ou os dois associados. E as indicações? Para a cirurgia, a gente faz da seguinte forma, tanto para uma patologia quanto para outra. Você pode ter, né, uma intractabilidade, pode ter uma presença de câncer associado, ou até mesmo uma hemorragia massiva, e um megacólon tóxico, ou uma obstrução, ou até mesmo uma fístula. Aí aqui eu citei alguns tipos de cirurgia que são feitos. Para a retrocolite, você pode fazer uma ixi, peraí. Eu não estou dando dificuldade para o processo, não. Proctolectomia mais ileostomia, né? Se o paciente tiver uma doença retal anal. Ou pode fazer também uma colectectomia total com anastomose ilio-retal ou ilio-anal. Na doença do Crohn, você pode fazer uma ressecção segmentar, uma colestectomia total ou subtotal com osteotomia proximal.